E hoje o tema, muita gente perguntou qual era o tema, ontem a gente falou na live, quem não pôde participar. Hoje eu deixei pra galera poder perguntar, abri uma caixinha de pergunta lá no meu stories e selecionei 15 perguntas para poder responder, para poder trocar uma ideia sobre assuntos aleatórios, né? Abri o leque de 5 opções, mas na verdade durante a pesquisa eu fechei em 3. Então eu puxei aqui assuntos sobre empreendedorismo, sobre medicina e sobre o livro. Foram assuntos que eu trouxe aqui e tirei o assunto esporte e música, porque acho que não é o momento para a gente falar sobre esporte, sobre música. A gente vai falar sobre saúde na terça-feira. Assuntos sobre coronavírus também, recebi alguns. A gente vai falar especificamente sobre o nosso momento, sobre essa pandemia na terça-feira, que vai ter um convidado especial comigo, um colega, um estudioso sobre o assunto. Vamos trocar muito sobre isso. Algumas perguntas sobre economia versus coronavírus, lockdown vertical, horizontal, enfim, vamos falar sobre isso aí também na terça-feira. Então, tirei essas perguntas porque a gente já vai responder isso mais pra frente. Hoje eu trouxe mais esse assunto sobre esses 3 assuntos, sobre esses 3 pontos pra gente poder bater um papo. Foram 246 perguntas, fiz questão de contar para agradecer a todo mundo que participou. Se eu não trouxer a tua pergunta aqui, perdoa, porque não tem tempo hábil pra gente falar sobre 246 assuntos diferentes aqui. Eu peguei os primeiros 15 e na verdade foi até 17 porque tiveram 2 repetidos, então eu peguei outro assunto para poder falar. Não pedi autorização para as pessoas para falar nome, mas peguei o assunto aqui para a gente poder debater, tá bom? Vamos começar logo batendo uma bola em relação a isso, porque são 15 tópicos e alguns deles vai demorar mais um pouquinho, tá? Acho que o primeiro assunto foi: quero muito começar a empreender, mas meu medo paralisa. Como vencer o medo, né? Uma coisa que eu diria pra você medo todo mundo vai ter. Medo é uma coisa que todo ser humano tem, é intrínseco nosso, todo mundo tem. E o medo é bom porque ele alimenta o preparo. Então o medo, se ninguém tivesse medo, as pessoas se tacariam de qualquer lugar, não teria receio, né? Não teria preparação. E o medo ele traz um preparo. Então se você sobe em algum lugar para pular de bungee jump e dá medo no primeiro momento e esse medo te paralisa, ao longo de uma fase de tempo você vai se preparando para poder encarar esse medo, porque o medo ele sempre vai existir. Então o medo ele é bom porque ele faz você se preparar para poder encará-lo, né? Então, e a palavra coragem, que eu uso muito, ele vem muito disso, né? Coragem não é ausência de medo. Coragem é você encarar o medo, é você fazer as coisas apesar do medo. Então, o que deve ter na tua cabeça aí de dúvida, né? Você quer muito começar a empreender, mas o teu medo paralisa, então você não quer tanto assim. Por que eu digo isso? Porque a diferença entre você fazer alguma coisa diferente ou não, o que está controlando você fazer alguma coisa diferente ou não, é a dor que você tem relacionada ao medo de aprender novas habilidades e fazer coisas diferentes. O teu medo está ganhando da dor. E você nunca vai se movimentar quando o teu medo está ganhando da dor. Você só vai se movimentar quando a tua dor está ganhando do medo. É uma conta simples, tá? Vou aumentar o ar aqui que tá quente. É uma conta simples que você deve fazer, tá? Então, num pedaço de papel, né? Pegar qualquer pedaço de papel, você pode dividir o papel em 2 assim, ó. Divide o papel em 2 assim, tá? Dividindo em 2, você vai botar aqui de um lado dor e do outro lado medo, tá? Então, dessa maneira assim, ó. De um lado do papel você coloca dor, do outro lado você coloca medo, tá? E aí você pode listar uma opção de coisa aqui. O que dói na tua vida hoje, né? Falta de tempo, aí você bota lá, falta de tempo. Pouco dinheiro, tempo para a família pouco tempo para a família, e etc. Medo, medo de falar em público, medo de me relacionar, medo de investir, medo de não sei o quê. Aí você vai botar uma opção de coisa que você tem lá, medo, e uma opção de coisa que você tem lá, dor. E no final você vai dar uma nota. Qual é a nota de 0 a 10 dessa falta de tempo dói? Quanto dói essa falta de tempo? De 0 a 10, qual é a intensidade dessa dor? Tá? Aí você bota lá, tipo, dói 7. Tá? E a nota do medo? Qual a intensidade da dor do medo? Tipo, o quão traz receio e medo para você subir num palco para falar em público? Ah, cara, 10. Se a tua nota da dor for menor do que a nota do medo, você nunca vai sair do lugar. Você nunca vai sair do lugar. Para você sair do lugar, a nota do medo, a nota da dor tem que ser maior do que a do medo. O que você está fazendo hoje tem que doer muito para você poder se movimentar.
dificilmente a gente tem uma cabeça muito preparada para antes da dor a gente começar a se movimentar. A gente culturalmente é criado para, quando a gente toma uma porrada muito forte, tipo uma pandemia como essa, ou o que aconteceu comigo, o falecimento de um amigo meu, ou um infarto para o cara começar a cuidar da saúde. Então, quando acontece um problema muito grande, é que a pessoa toma a decisão de mudar. Tá? Então é a dor, a nota que você está dando para a tua dor não dói tanto assim. Então provavelmente por isso que você não está se movimentando, por isso que está paralisando. Tá? Como vencer? Você tem que achar um propósito, você tem que achar um motivo para você fazer algo completamente diferente do que você está acostumado a fazer. Tá? Então esse motivo ele vai te mover, esse motivo vai romper barreiras para você poder se movimentar, para você poder chegar onde você quer. Tá? Pergunta número 2, fale um pouco sobre o mindset no mundo empreendedor. Tá? O mindset que eu entendo aqui, que foi a pergunta, qual é a mentalidade necessária para o empreendedor? Né? O que um empreendedor precisa ter na cabeça ao longo do percurso dele? Eu acho que alguns pontos são fundamentais para a gente ter na cabeça. Primeiro, a gente tem que controlar um pouco a instabilidade emocional. O que eu digo de instabilidade emocional? Vou falar do meu universo. Tá? No meu universo, a gente trabalha com vendas. A gente trabalha com vendas, a gente trabalha com recrutando pessoas, a gente trabalha em rede, né? Então eu falo com uma pessoa, toma um não, eu fico triste. Eu falo com outra pessoa, toma um não, eu fico triste. Eu falo com outra pessoa e tomo um não, eu fico triste. Depois eu falo com outra pessoa e tomo um sim, eu fico feliz. E depois eu falo com outra pessoa e tomo outro sim e fico feliz. Aí daqui a pouco essa pessoa do sim desistiu e passou a ser não, aí eu fico triste. E de repente esse não, esse sim, também passa a ser não e eu fico triste. E aí eu falo com uma pessoa que eu nem imaginava e ela diz sim, aí eu fico feliz. E tudo isso acontece em, 24 horas. Então, as coisas que acontecem na vida de um empreendedor, elas são muito rápidas. São muito dinâmicas. Você pode perguntar para qualquer empreendedor que está trabalhando há 1 ano, parece que ele já está trabalhando há 5. Porque o aprendizado é muito rápido, a porrada é muito rápida, a vitória é muito rápida, a dor é muito rápida, é tudo muito rápido. As adaptações precisam ser muito rápidas. Isso faz com que você oscile emocionalmente. Num dia você vai, putz, não dá certo para mim, isso não é para mim. No outro dia você quer conquistar o mundo, teu sonho é viajar para a lua. Então essa oscilação é que a gente tem que controlar um pouquinho. Ter mais estabilidade emocional. Não se desgraçar logo no primeiro não, mas também não achar que você é um ET no primeiro sim. Tá? Então tem que ter mais diminuir um pouco essa oscilação emocional. Esse para mim é o mindset melhor de todos, tá? Então, e uma outra mentalidade que o empreendedor tem que ter você não sabe nada. Você não sabe nada. Você tem que aprender tudo de novo, sempre. Até quando? Até sempre. Para sempre. Enquanto você tiver certeza que você não sabe nada, você é uma das pessoas mais inteligentes que cercam. Porque você tem que estar preparado, com a cabeça aberta para você aprender novas habilidades. Sempre, todos os dias. E se você não se abrir a isso, se você não tiver um objetivo de um próximo passo, ganhar uma próxima habilidade, você perdeu o objetivo na vida, você perdeu o propósito, aí você para de se mover. Relacionado à primeira pergunta, quando você não tem um propósito, acho que foi a primeira live que a gente fez, quando você não tem um propósito, você para de se mover. Dificilmente você dá o próximo passo. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Acho que o mindset principal é você, estar preparado para aprender novas habilidades, e 2, você ter diminuir um pouco a tua oscilação emocional. Né? Isso é treinamento, tá? Tudo é treinamento, habilidades são treinadas, então ao longo que você vai fazendo muito, você vai pegando essas habilidades, você só tem que ter humildade suficiente e vontade para querer aprender. Né? Então eu acho que esse mindset inicial é importante, tá? A pergunta número 3 foi 5 livros que te impactaram, tá? Então eu não vou dar dica de 5, porque na minha biblioteca, hoje eu devo ter ali, eu compartilho muitos livros, eu dou muitos livros, eu devo ter ali uns 250 a 300 livros ali. E eu selecionei 6, porque não tem como eliminar nenhum desses, todos eles têm função na minha vida, né? A pergunta 5 livros que mais te impactaram? Obviamente que o que mais impactou a minha vida, não simplesmente pela leitura, mas por uma nova fase da minha vida, não pode tirar o meu, né? O meu livro. Eu entrei numa nova fase da minha vida, entrei no mundo literário, então isso impactou a minha vida de uma certa forma. Mas falando de leitura, de parte da minha vida, onde essas leituras foram fundamentais para mim, né? Então, antes de eu conhecer o mundo empreendedor, esse foi o livro que eu li. Não tem como ser diferente. Pai Rico, Pai Pobre é um livro que me impactou antes de eu virar empreendedor, um livro que mostrou um caminho diferente que eu não conhecia, um livro que eu li numa época onde estava doendo muito a medicina para mim, né? Então foi muito importante. Eu me lembro que eu li esse livro 2 dias depois que eu abri meu LinkedIn. E não é uma vez quando você abre o teu LinkedIn que você já está pensando fora da caixa, né? Então esse livro aqui ele impactou muito para mim. Eu li ele em 3 dias
e para mim foi fundamental para eu começar o processo de pensar em alguma coisa, tá? Um outro livro também que foi muito importante para mim foi O que Podemos Aprender com os Gansos. Esse livro é de cabeceira para mim. Eu lembro que eu estava, acho que começando a empreender e me indicaram esse livro, começando a trabalhar com marketing de relacionamento, me indicaram esse livro virou de cabeceira para mim. Depois de ler os livros básicos, Negócio do Século XXI e etc., também do Kiyosaki, me deram esse virou de cabeceira para mim. Isso aqui foi legal porque foi abrindo a cabeça dura de um médico como eu era, sabe? Ele foi dando uma machadada na minha cabeça, falando assim, irmão, muda. E são vários contos aqui que você pode abrir aleatoriamente e ler. Então esse livro teve uma importância fundamental na minha vida também. Outra foi esse livro aqui, A Coragem de Não Agradar. De uma certa forma a coragem já impactando a minha vida. A coragem de não agradar, eu não era um cara acostumado a tomar não, eu não era um cara acostumado a ter exclusão social, eu sempre fui muito agregador. E quando você começa a trabalhar com venda, você começa a tomar não, né? Naturalmente. Quando você sai do mundo tradicional, você começa a ser meio que criticado, tomar não, como médico a fazer isso, etc. E esse livro foi muito importante para mim, porque a coragem de não agradar. Você não vai agradar todo mundo em nada da tua vida. A única pessoa que não vai ser criticada é o cara que não faz nada, é o cara que fica parado, sem fazer nada, sem se movimentar. E eu não queria ser um cara desse. Então esse livro mostrou para mim, foi muito legal essa leitura, recomendo muito. Não falamos dele nas lives, mas botei hoje aqui. Esse livro me mostrou que eu não vou agradar todo mundo e me deu uma grande oportunidade de falar, dane-se o que os outros pensam de mim, eu vou fazer o que eu quero. Então foi uma fase importante da minha vida, sem resultado nenhum. Foi um livro importante na minha vida. Depois, de uma certa forma, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, mostrou para mim que eu precisava me relacionar mais. Esse foi o divisor de águas. Eu deixei de ser pequeno para ser grande com esse livro. Esse livro me mostrou e me deu a possibilidade de ser grande dentro do mundo empreendedor, que nada mais é do que aprender a se relacionar, tirar da teoria e botar em prática, claro, mas aprender a se relacionar com as pessoas, né? O outro livro foi esse, 10X, do Grant Cardone, 10 vezes, onde você potencializa. Isso foi que a minha maratona particular de crescimento. Em um ano mudei completamente a minha vida financeira, a minha vida empreendedora, a vida da minha família. E durante esse ano, esse livro foi fundamental para mim, mostrou um caminho diferente na minha vida, que eu tinha que potencializar minhas atitudes, minhas ações para poder ter um resultado diferente. E, por último, o meu grande mestre na literatura, Mário Sérgio Cortella, Qual a Tua Obra, que depois que eu cresci dentro da indústria que eu trabalho, depois que eu tive um resultado expressivo, começa a aparecer mais no palco, você começa a subir mais no palco, e esse cara, ele me mostrou, me ajudou muito, com muitos ensinamentos para poder compartilhar com as pessoas. Então, hoje eu cito muito Cortella nas minhas palestras, e esses livros eles fizeram parte ao longo da minha carreira e até hoje ainda fazem, né? E hoje tem outros livros, claro, que vão impactando e que de uma certa forma agregaram valor. Pediram 5, eu dei 6. Espero que vocês tenham pego aí, que não dá para repetir, que tem muita pergunta pela frente, tá? Meu marido sempre me apoiou, mas gostaria que ele trabalhasse comigo. O que você sugere? Quando você tem um casal trabalhando, né, e acho que o melhor dos mundos, qual é o melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos é quando o casal trabalha junto, unido, e um se apoia com o outro, né? Esse é o melhor dos mundos. Depois disso, é quando pelo menos o marido ou a esposa apoiam, né? Eles apoiam, eles incentivam. Pelo que eu estou entendendo aqui, é o que acontece com você. Você tem o apoio, isso é maravilhoso já, né? E aí depois, assim, é difícil quando um casal, um não apoia, um é contra, né? Então, e trabalhar sozinho também é muito melhor quando você trabalha em 2 do que trabalha em 1, né? Mas eu acho que o primeiro ponto é o diálogo, né? Chegar pro teu marido e entender qual é o propósito de vida dele, qual é o porquê e o motivo dele, porque uma ferramenta não é perfeita para todo mundo. Isso tem que ficar muito claro, sabe? Uma ferramenta não é perfeita para todo mundo. Assim como a religião não é perfeita para todo mundo, assim como o time de futebol não é o mesmo que é perfeito para todo mundo. E a gente tem que entender e respeitar. Cada um tem sua ferramenta e ela pode ser tão boa para ele quanto a tua é para você. Entenda isso. Então, diálogo, converse, tá? Não talvez seja uma possibilidade de vocês terem 2 fontes de renda. E isso é muito legal, se ter mais de uma fonte de renda é muito legal. Então, o diálogo, converse, entenda, pondere, né? Eduque, sem bater de frente, sem dizer se é certo ou errado, escuta e pensa sobre o que está sendo discutido ali e não impõe nada, porque eu acho que uma coisa ruim num relacionamento é quando você impõe alguma coisa. A melhor coisa que você pode fazer é fazer a pessoa fazer parte
do teu negócio sem impor nada. Dividir a tua agenda entre falar de negócio, falar de família, para não ficar uma pessoa chata dentro de casa, né? O empreendedor no início da carreira é chato, porque é sonhador, né? Almeja o mundo inteiro, é um cara que pensa que pode fazer tudo, resolver tudo e que o teu mundo é o correto, e tem muita porrada para tomar pra gente aprender que calma, vai pisando de degrau em degrau, porque a gente cresce dessa maneira, aprendendo, errando pra caramba, né? Mas escutando o que os outros têm a dizer, com toda a humildade do mundo. A tua ferramenta não é perfeita para todo mundo, entenda isso, tá bom? 5. Como quebrar o gelo para começar a gravar vídeos? Falamos muito ontem de um mundo online e veio muita pergunta em relação ao Instagram, em relação ao mundo online. Eu acho que para você quebrar a barreira de qualquer coisa é começar, né? Como quebrar a barreira para começar a nadar? Pulando na piscina. Como quebrar a barreira para começar a falar em público? Falando em público. Como quebrar a barreira para poder conquistar uma namorada ou um namorado? Indo e falando com a pessoa para poder conquistar aquela pessoa. Então, eu acho que a teoria, em tudo na vida, acho que a teoria ela só é grandiosa e macro quando você vai fazer uma prova, né? De escrever sem falar com ninguém. Tirando isso, acho que a teoria ela é sempre 10, 15%. Sabe? Eu aprendi tanta coisa na minha vida na prática, eu acho que a prática ela te ensina tanta coisa, a vida te ensina tanta coisa, as pessoas, as dificuldades, as nuances do viver, da prática, né? Porque um livro ele te coloca tudo certinho ali, mas na prática mesmo é tudo completamente diferente, né? Daquilo. Então eu acho que a melhor maneira de você quebrar o gelo de qualquer coisa, inclusive gravar vídeo, é começar gravando vídeo. E aí a dica que eu te dou é gravar vídeo de assunto que você domina, assunto que você gosta. Então, por exemplo, eu se fosse começar agora, eu pegaria um vídeo como esse e gravaria sobre um assunto, uma mudança de carreira, né? Sobre a medicina, principalmente dentro da hipertensão de difícil controle, cardiologia, que é a minha área. Poderia falar sobre futebol, poderia falar sobre assuntos que eu domino, assuntos que eu gosto, que eu estudo, que eu estou inteirado. Então é fácil, porque aí você fala sobre você, fala sobre a tua história, fala sobre o que você vive, o teu dia a dia, falar sobre você. E aí eu acho que fica mais simples, né? Porque eu acho que o grande medo das pessoas, tanto de falar em público quanto de gravar vídeo, é o que os outros vão pensar de mim, né? E quando você fala de um assunto que você domina, poucas pessoas podem meter o dedo, principalmente quando se trata da tua história. Quando se trata da tua história, só você sabe. Você é a pessoa que mais sabe, né? Então você domina um assunto. Agora quebra o gelo fazendo. Ação. Eu sempre sou a favor da ação, tá? Pergunta 6. Como vencer a procrastinação? Tá? Para quem não sabe, procrastinação é empurrar com a barriga, jogar para depois. Normalmente quem tem muito tempo procrastina mais. Quem tem pouco tempo valoriza mais o pouco tempo que tem. Normalmente, isso não é regra, mas normalmente é assim, tá? Então, como vencer a procrastinação? Eu sou muito adepto, né? E aí requer um pouco de disciplina nisso. Eu sou muito adepto à agenda, e o calendário é meu chefe. Ele manda em mim. Eu sou um cara que organiza a minha semana inteira num domingo. Por exemplo, hoje a minha semana já está toda organizada para a semana inteira, até o próximo domingo. Eu já me organizo todo. Então eu trabalho muito com bloco de notas do telefone, eu vou botando lá a data e vou escrevendo. Por que você não usa isso? Por que você não usa aquilo? Porque hoje eu já tenho o hábito de abrir o meu bloco de notas. A primeira coisa que eu faço de manhã não é abrir o WhatsApp, não é abrir o Instagram, é abrir o meu bloco de notas para saber minhas tarefas do dia, né? Agora, menos porque eu estou em casa, né? Mas normalmente é abrir meu bloco de notas. Eu de manhã eu fico com meu filho, o que eu vou fazer, que horário, eu vou para onde, etc. Tá? Então eu tenho o costume já de fazer isso. E aí eu abro, não esqueço nada, não perco nada. Tá? Então isso é meu chefe. Isso tem que acontecer no horário que eu programei. A não ser que aconteça alguma coisa urgente. As coisas urgentes, emergenciais, elas podem derrubar o que está na tua agenda. Fora isso, não. Aí você tem que procrastinar o que pode ser procrastinável. Porque assim, uma coisa certa a gente tem que entender. Você vai procrastinar coisas, tá? E isso é saudável, inclusive. Você procrastinar coisas. Por exemplo, meu pai agora mandou uma mensagem no grupo de família falando que precisava falar com a gente agora às 11 horas da noite, né? Aí eu falei, pai, é urgente? É de saúde? É alguma coisa que seja mais importante do que eu vou fazer agora? Ele, não, nada urgente. Então o que eu fiz? Eu procrastinei essa atividade. Eu falei, pai, agora não dá, que eu tenho uma live às 11 horas, já está programado, eu tenho um compromisso com uma galera que está comigo nessa, tá? Então pode ser amanhã 10 horas da manhã? Pode. Pronto, eu procrastinei, eu empurrei essa atividade porque ela não estava no meu bloco de notas, ela não estava na minha agenda e não era nada urgente. Porque se meu pai vira e fala, tem que falar com você urgente agora, é questão de vida ou morte, questão de saúde.
Não ia rolar essa live aqui. Obviamente não ia. Eu dar uma satisfação para vocês, porque era algo mais importante. Urgente e emergencial, ele pode tirar o que você se programou. Família e etc, tá? Agora, quando não é, você vai procrastinar uma coisa que não é mais importante daquilo que você colocou. E aí você respeita isso, tá? Aí o problema ele vai para anterior a isso, né? Normalmente quem procrastina não consegue organizar bem uma agenda ou não respeita muito a organização porque tem muito tempo. Então isso tudo vai de disciplina e é difícil ensinar disciplina, né? É uma habilidade também, é um hábito também que a gente tem que se forçar a fazer diariamente, tá? Mas sim, você vai procrastinar coisas e essas coisas elas precisam ser menos importantes daquilo do que você botou na tua programação. Importantíssimo, independente se você é empreendedor com todo o tempo do mundo ou se você é um CLT. Importantíssimo você ter agenda e respeitá-la. Agenda para horário de família, agenda para jantar, agenda para tudo tem horário e precisa ser respeitado. Se você começa a misturar uma coisa na outra, você não faz nada bem, nada dá certo e todo mundo fica pé da vida com você. Você com o celular na mão, jantando com a família, falando de trabalho, não tem nada a ver, sabe? Ou você dentro de um consultório, imagina, atendendo o paciente, respondendo o WhatsApp, também não tem nada a ver. Então você aprender a respeitar o horário que você se propõe a fazer uma determinada coisa, tá bom? Horário para começar, horário para terminar. Beleza? Pergunta 7. Fabiano, qual foi seu maior desafio na medicina, na família e no mundo empreendedor? Eu vou provar para vocês que eu não anoto nada, tá? Eu tô anotando as perguntas, mas não anoto resposta nenhuma. Eu tenho uma característica, por gostar de ser transparente, eu tenho uma característica que eu não gosto de pensar na resposta. Eu já fui em alguns programas de TV e de rádio, né, por causa do livro, e aí a pessoa vem trabalhar comigo, vamos falar dessa resposta, vamos estudar essa resposta. Eu falei assim, tem algum problema, programas ao vivo, tem algum problema se eu não souber da pergunta? Porque eu gosto dessa espontaneidade. Eu gosto desse susto, desse frio na barriga, eu gosto disso, de ser espontâneo. Então assim, se um dia você me vê numa TV, numa rádio, numa live, em qualquer coisa, eu não sei o que vai ser perguntado. Eu gosto de ser assim, vai ser espontâneo e eu levo isso aí pra minha vida, tá? Então, não pensei nas respostas, tô respondendo tudo de supetão aqui. Então, qual foi o seu maior desafio na medicina? Meu maior desafio na medicina foi o falecimento de um amigo meu. Minha maior decepção na medicina foi ver que a minha medicina não era aquela que eu queria. E o maior desafio na medicina foi o falecimento de um amigo meu. Foi entender e encarar a primeira morte de um colega e segundo, encarar que não era aquilo que eu queria pro resto da minha vida. Que os últimos 12 anos não tinham sido jogados fora, né? Mas os últimos 12 anos poderiam ser colocados de lado. Não seria mais a coisa mais importante ali na minha vida. Aquilo foi muito desafiador para mim, porque eu tomei uma decisão e não sabia o que eu ia fazer. Então, para mim, foi um ano, cara. Foi um ano, porque o falecimento de um amigo meu aconteceu em dezembro. A gente estava entrando de férias, em dezembro de 2011. E eu conheci esse universo em março de 2013. Né? Ontem fiz 7 anos que eu estou empreendendo junto ao Marketing Relacionamento. E foi um ano e meio praticamente, muito mal. Indo trabalhar mal, indo trabalhar. Sabe? Pé da vida, mas indo, porque tinha que pagar as contas, né? Mas indo trabalhar mal, percebendo ali que não era aquilo que eu queria fazer, procurando pra caramba, não estava feliz. Foi um ano que eu não estava. O ano de 2012 foi um ano que foi muito, muito complicado ali, em termos de decisões de carreira e tudo. Então foi muito desafiador para mim. Então, sem dúvida, essa fase de 2011 a 2013, especificamente o ano de 2012, foi um desafio muito grande para mim na minha carreira, porque você não estava com tesão de fazer mais aquilo, sabe? Eu já estava querendo mudar e não sabia o que fazer. Na família, sem dúvida, foram 3 abortos que eu tive, né? Junto com a minha esposa. A gente teve muita dificuldade de engravidar, problemas que a gente veio a descobrir depois de 3 abortos seguidos. Então, ao longo de 2014, que foi o primeiro, até 2017, que o Enzo nasceu, foram 3 abortos, né? E foi uma fase muito difícil, sem dúvida nenhuma. Foi uma fase muito difícil, mas o maior desafio na minha vida particular, eu posso colocar em família, foi os 23 dias que meu filho ficou na UTI, porque ele nasceu pré-termo e baixo peso, não teve que usar respirador nem nada, mas foi baixo peso. A gente ficou 23 dias deixando o nosso filho na UTI, voltando para casa sem ele, logo depois que ele nasceu. Então foi realmente muito desafiador esse lado familiar nessa época. O Enzo nasceu em dezembro de 2017, era para ele nascer em janeiro, e a gente ficou aí passando Natal e Réveillon dentro da UTI, da perinatal. Então, sou muito grato a todo mundo da perinatal aqui no Rio de Janeiro,
na Barra da Tijuca, e foi o maior desafio da minha vida, disparado, foi o maior desafio da minha vida, não recomendo isso pra ninguém, não é, né, minha cadeira tá caindo aqui, ó. Não recomendo isso pra ninguém, porque realmente foi desesperador. E como empreendedor, eu acho que não, se eu pudesse pegar um ponto de maior desafio no mundo empreendedor, cara, eu acho que foi um dia antes de eu ter ido num evento onde eu percebi e destravei o que eu precisava destravar. Um dia antes, porque eu já estava trabalhando, aquilo foi em janeiro de 2016, eu já estava trabalhando há quase 3 anos, em março eu completaria 3 anos, e eu olhava pra minha cara no espelho e falava, putz, não saí do lugar ainda. Eu achava que eu não tinha saído do lugar ainda, sabe? E um dia depois, né, que eu viajei, aí tive um grande evento que me destravou e eu percebi, junto com como fazer amigo, influenciar pessoas, o que eu precisava fazer para crescer. E aí a luz se abriu, mas um dia antes, eu acho que foi um momento de muita dificuldade dentro do mundo empreendedor, porque eu sempre fui um cara que persisti muito e eu não estava achando saída, sabe? Não estava achando saída. E a medicina estava doendo, né? E ali, acho que ali foi um dia que eu pensei, não em desistir, porque isso eu nunca pensei, mas em procurar uma outra coisa, um plano C. Naquele dia eu pensei em procurar um plano C, né? Graças a Deus que tudo aconteceu da melhor maneira possível, né? Esses foram os pontos mais desafiadores. Mas o que trouxe isso para mim? O crescimento que trouxe isso para mim, né? Das perdas do meu filho foi o valor à vida. Sem dúvida o valor à vida, o amor incondicional que é um filho que ninguém conhece até ter, né? Isso foi um aprendizado incrível, valorizar mais a vida. Na medicina foi perceber o quão eu queria ser um médico por amor, o quão eu queria fazer aquela medicina que eu faço hoje. Ali potencializou, aquele ano de 2012 me mostrou com muita força que eu precisava fazer a medicina que eu faço hoje, né? E como empreendedor, acho que todos os aprendizados, né? O que eu tirei de aprendizado ali foi o quão grande eu posso ser, o quanto eu posso ajudar, impactar, né? Então, sem sombra de dúvida, foram vários pontos aí que me fizeram crescer. Todo desafio faz você crescer, né? Depois que você vive o desafio, você tem que agradecer por aquele crescimento, né? Oitava, deixa eu acelerar aqui. Oitava, sobre o seu livro, pensou na acessibilidade para os deficientes visuais? Excelente pergunta, eu quis botar essa aqui, porque hoje meu livro não tem ainda acesso aos deficientes visuais, mas sim, a gente já está pensando nisso. Inclusive tem uma pessoa que trabalha com a gente que tem essa deficiência e que me alertou, inclusive, para os produtos que a gente trabalha. Eu não sei nem se foi ela que fez a pergunta, não lembro do nome, sou ruim de nome, gente. Tá, me perdoa, mas já tem um projeto sim, já estamos pensando sim, já tem algo sim. Logo, logo esse livro vai poder chegar para todo mundo, tá? Obrigado pela pergunta. Pergunta número 9, por que coragem no título do livro? Você se achava medroso? Essa pergunta foi muito legal, né? Se eu me achava medroso. Cara, não, nunca me achei medroso, nunca tive esse problema sempre tenho medo, né, o receio, mas não que me paralisasse. Acho que o medo nunca me paralisou em nada na minha vida, graças a Deus, criação dos meus pais e etc. Mas a coragem, ela veio muito de uma pergunta que me fizeram, acho que 1 ou 2 anos atrás, mais até, uma pergunta que me fizeram que perguntavam o que eu vendia. E aí eu meio que respondi de supetão, né? Eu vendo isso, vendo aquilo, vendo não sei o que lá, vendo medicina por amor. E você começa a falar uma opção das coisas aí. E aí a pessoa virou pra mim e falou assim, Lívia, se estiver assistindo, Lívia Inada, fez uma pergunta pra mim e falou assim, não quero saber isso, quero saber quem é você, qual é a tua essência, o que só você consegue vender, qual é a tua essência que te torna diferente, o que você, Fabiano Barcelos, vende. E aí eu fiquei sem resposta. Durante muito tempo na minha vida, eu não passava por isso. E eu fiquei sem resposta e levei aquela pergunta para casa, levei 24 horas para descobrir que eu vendia coragem para as pessoas se mobilizarem, para as pessoas poderem sair do ponto A para ir para o ponto B, para poder ir para outro patamar, ter coragem para poder enfrentar tudo e a todos, a vida, para poder conquistar mais coisas para si, porque todo mundo merece isso, né? E o medo às vezes trava a gente. E a coragem veio daí. Então a coragem para vencer, ela não quer dizer o que você tem que fazer, ela não quer dizer de carreira, de nada, de ferramenta, de nada, ela simplesmente incentiva
todo mundo a poder sair do ponto A para o ponto B. Ela dá através de uma história, né? Não é uma história contada através de Era Uma Vez, é uma história que insere aprendizados de uma carreira empreendedora e que vai fazendo com que você se encoraje ao longo da leitura para você poder dar o teu próximo passo na tua ferramenta, seja para onde você quer ir. Essa que é a grande missão do livro e por isso que a palavra coragem é muito forte na minha vida, tá? Pergunta número 10. Tenho 3 fontes de renda. Acha viável? No momento apenas uma delas está agindo. Assim, cara, eu sou um cara que eu entendo tô estudando e entendo de educação financeira há muito pouco tempo. Médico tem muita dificuldade nisso, não sei se você ou se você tem, tá? Mas há 7 anos eu comecei a estudar e aprender um pouco sobre isso, então hoje eu entendo não entendo muito, mas eu entendo alguma coisa. E o que eu entendo é que eu sei que a gente precisa ter várias fontes de renda, né? E se possível ter ativos, fazendo o dinheiro trabalhar para você. Isso é uma das coisas mais importantes que todos os livros fazem. E a primeira conta que deve ser paga sempre na tua vida é a sua, ou seja, economizar. Dentro de um papo simples como ganhe mais do que gaste, né? Você primeiro vai se pagar para poder economizar. E ter várias fontes de renda para você nunca ficar na mão de uma só. Quanto mais você tiver, melhor. Tá? Então se você tem 3 fontes de renda e agora que tá tudo parado, você continua ganhando com uma, parabéns, é isso mesmo, acho viável pra caramba. Eu comecei com uma única fonte de renda, que era a medicina, depois entrou uma outra fonte de renda, que foi o marketing relacionamento. Aí a medicina eu tirei ela de fonte de renda, ficou só o marketing relacionamento durante uma época. Aí entrou outras coisas como investimento, entrou o livro que eu estou doando, todos os benefícios do livro, começa a entrar várias coisas na minha vida e você vai investindo em outras coisas, vai colocando dinheiro em outras aplicações e acaba que você tem várias fontes aí para poder trabalhar. Mas, fora a venda, né? Que é uma fonte rápida de retorno e de renda, né? Mas quanto mais renda você tiver, quanto mais fontes de renda você tiver, melhor, tá bom? Pergunta 11. Seria o momento ideal para entrar no marketing relacionamento agora ou espera passar o Covid-19? Bom, a gente vai falar um pouquinho disso na terça-feira. Eu trouxe só essa pergunta aqui por causa da palavra esperar. Eu sou muito contra essa palavra esperar. Por quê? Porque não existe momento ideal para nada, tá? Eu vou te dar um exemplo. No início do ano, quando ninguém falava de Covid nem nada, era o início do ano. Né? É a hora de você comprar o material de escolar para os teus filhos, é o momento onde você está começando o ano, é o momento onde você ainda está querendo saber o que você vai fazer, etc. É o momento que todo mundo está ligado em carnaval, ninguém quer saber de nada, depois é Semana Santa e etc. Então não era um momento ideal, tá? Vamos tirar o Covid da jogada, tá? Aí depois entraria o mês de março, abril, né? E a Semana Santa dá uma parada e tal. Agora começou, os gastos aumentaram, né? O verão usei muito ar-condicionado, as contas estão vindo, aumentou tudo, porque é um período que começa a aumentar as coisas, né? Abril a gente começa a ter o imposto de renda e tudo. Chega no meio do ano, não é o momento ideal, porque agora são férias escolares, as crianças estão em casa, eu não vou conseguir focar direito no que eu quero, tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado nesse momento, deixa eles voltarem para as aulas que a gente volta a conversar, tá? E aí isso vai acontecendo até o final do ano, onde chega Natal e Réveillon, e você tá sempre postergando. Por quê? Porque uma coisa você tem que entender, gente, nunca vai ter o momento ideal, o sol brilhando da maneira que você quer, muito dinheiro para você, todo o tempo do mundo, perfeito, saúde perfeita, família perfeita, condições ideais para você fazer algo que você nunca fez. Nunca vai ter. Então eu sou contra isso, não existe momento ideal para nada, tá? E eu sou contra esperar. Por quê? Por que postergar algo que pode mudar a tua vida? Eu não entendo um negócio desse, tá? E o nosso negócio marketing relacionamento hoje é a única coisa que eu vejo que prospera em casa. Hoje o meu negócio não para. Talvez eu esteja trabalhando muito mais do que se eu estivesse na rua, porque o negócio não para. É um link atrás do outro. Tem enxurrada de pessoas querendo saber sobre o nosso negócio. Há 2 horas atrás eu estava apresentando um projeto para um garoto de 25 anos que já está decepcionado com a carreira. E já começou a ver a realidade da coisa, que precisou saber do nosso negócio. Então, assim, tá tão rápido e crescente o movimento do online que eu acho que é besteira você esperar, tá? Mas é só a minha opinião. Depois do Covid vai vir alguma coisa, vai acontecer alguma coisa e você vai acabar nunca começando algo que pode mudar completamente a tua vida, tá? 12. Por que poucos conseguem êxito na vida? Qual a sua opinião? Isso é legal porque o cara já ampliou para a vida, né? Mas por que poucos conseguem algo em qualquer coisa? Por que a minoria tem êxito em qualquer coisa? Se você parar para pensar, pegar minha vida aqui, tá?
porque é um universo que eu conheci, para não pisar em solo que eu não conheço. Quando eu fui tentar jogar futebol, eu lembro que o teste que eu fiz, eu jogava futebol bem, moleque, 15, 16 anos, e fui fazer teste no Vasco da Gama, que era na época melhor time de juniores e tal. Eu não tinha conhecimento de ninguém, a gente sabe que isso né, tem muito lugar que é sujo pra caramba, você não joga tão bem, mas quem vai é o cara que já tem empresário, que tem isso, tem aquilo. Eu fui na maior inocência do mundo com o meu futebolzinho lá, magrelo pra caramba, e eram 440 crianças para 4 vagas. Ali eu já entendi o que era minoria e maioria, né? Então, na primeira peneira que eu fui, eu já vi, são 400 crianças para 4 vagas, ou seja, a minoria vai começar a ter o sucesso aqui de passar e etc, etc. Quando eu fui fazer faculdade de medicina, o concurso e a faculdade que eu fui fazer eram na época 64 ou 84, eu não lembro, vagas por candidato. Então ali eu percebi também que a minoria iria passar em medicina, né? Que a maioria não iria passar. Quando eu entrei no marketing de relacionamento, que eu vi a escadinha, potencial e crescimento e tudo que você pode atingir, eu entendi, e quando eu cheguei onde eu cheguei, eu entendi que a minoria iria chegar. Que independente do tempo, a minoria iria chegar ao sucesso, a minoria iria chegar em qualquer coisa na vida. Quando eu escrevi meu livro, eu entendi que a minoria ia ser best-seller, e eu estou nesse caminho ainda para poder chegar lá. Então, em tudo na vida, o sucesso ele vai ser da minoria. Por quê? Porque a grande maioria da ideia é porque as pessoas não pagam preço pelo tempo suficiente com o ritmo necessário, com a intensidade necessária. Então, se você não paga o preço pelo tempo necessário, com a intensidade necessária e com o ritmo necessário, você não vai conseguir êxito em nada. Em nada. Se você é uma pessoa que está acostumada a começar e desistir no meio, você vai ficar acostumado pro resto da vida a começar e desistir. Provavelmente você é uma pessoa que não termina nada. Não termina nada. Porque se você não começa e termina alguma coisa, como é que você vai ter sucesso? Como é que você vai ter êxito? Né? Então a minoria paga o preço. A minoria paga o preço pelo tempo necessário. Você, fazendo medicina, ganhando muito bem, né? Que eu ganhava muito bem, você largaria para poder, durante 3 anos, trabalhar que nem um condenado e não ver nenhum retorno financeiro durante 3 anos no teu plano B? Você continuaria? Essa é a pergunta, porque a grande maioria não continua nem na primeira semana. Tem gente que entra no meu negócio e sai na primeira semana, no primeiro dia, tem gente que entra e nem entra. Então assim, por que a minoria? Porque a minoria paga o preço. Simples assim. A minoria paga o preço. A maioria, no primeiro degrau, no primeiro quebra-mola, na primeira dificuldade, arranja inúmeras desculpas para desistir. A água está gelada, então hoje eu não vou nadar, né? A biblioteca fechou, então hoje eu não vou estudar. Hoje é sexta, sextou, né? Então eu vou beber chopp com meus amigos. A maioria faz o que a maioria faz. A minoria tem o resultado porque a minoria paga o preço. Em tudo na vida. Tá? Então você tem que optar se você, na área que você escolheu, se você vai estar na maioria ou na minoria, sabendo o quê? Para você estar na minoria você vai ter que pagar o preço, vai doer, você vai chorar, você vai pensar 1 milhão de vezes e desistir, você vai ralar a canela pra caramba, só que você tem que saber se você realmente quer o resultado que a minoria tem. É um resultado que a maioria nunca vai ter, tá? 13. Como atua hoje na medicina? Aposentou de vez? Essa pergunta provavelmente é uma pessoa nova, né? Não deve me seguir há muito tempo, porque hoje, quem me segue há mais tempo sabe, eu não aposentei a medicina por completo, né? Eu sou médico ainda, continuo pagando CRM, continuo estudando artigos de hipertensão dentro da cardiologia, sim. Hoje eu trabalho só com check-up e com hipertensão de difícil controle, tá? De 15 em 15 dias eu hoje abro meu consultório, uma parceria que eu tenho com uma clínica para poder atender pacientes populares. Não é de graça porque a clínica não é minha, eu pago a clínica, né? Então a gente tem eu tenho um acordo com a clínica lá, então eu cobro um mínimo da consulta lá para poder ir lá, para poder atender o espaço que tem lá, enfim, essa parceria que eu tenho com uma clínica próxima onde eu moro, tá? Então de 15 em 15 dias eu atendo de 15 a 20 pacientes popular para poder ajudar as pessoas. Então hoje eu não vivo de medicina mais, tá? Hoje eu trabalho... Travou? Espera aí. Estão relatando que travou aqui. Vídeo pausado. Espera aí. Voltou? Voltou? Entrou 3G aqui, não sei porquê. Vamos lá.
Estão me escutando? Estão me escutando? Tá travando? Voltou? Beleza. Então hoje eu não vivo mais da medicina, tá? Então deixa eu botar outra pergunta aqui. Penso também em escrever um livro. O que acha, tá? Assim, cara, tem muita gente que hoje está me procurando para falar disso, né? O que eu acho que tem que ser o ideal? Eu recebi o convite para poder escrever um livro em 2016. A convite do meu primo, tá? E eu achava que não era a época correta para poder escrever, porque eu acreditava que eu não tinha chegado ainda onde eu queria chegar. O que eu acho que um livro tem que mostrar? A não sei que você for escrever um romance, já é escritor e etc. Tô falando de um livro para empreendedor, né? Para negócios. Ou até para motivar alguém, enfim, autoajuda, não sei. Mas eu acho que o teu livro tem que ter um começo, meio e fim, cara. Eu acho que o teu livro você tem que ter... Pegou a faixa preta em alguma coisa que você faz, né? Acho que eu ver um livro sobre empreendedorismo lá, culinária, alguma coisa. Eu acho que você tem que chegar lá no final do livro e dizer que você teve êxito em alguma coisa. Terminar o livro no meio do caminho, eu acho que não faz sentido. Então, se você achar que hoje você teve êxito em alguma coisa e quer compartilhar esse êxito com as pessoas, eu acho maravilhoso. Eu acho que o livro tem que ter um começo, meio e fim. Ele tem que ter o passado, o que você viveu, né? E aonde você conseguiu chegar, tá? Para poder transmitir uma missão para alguém e para esse livro poder inspirar as pessoas. Mas repito, a não ser que você vai escrever uma história, um conto, tá? Então, aí não faz sentido o que eu falei. O que eu falei é mais para livro de negócios, para o universo onde a gente está flutuando hoje, tá? Pergunta 15, né? 45 minutos, tô 5 minutos atrasado. Pergunta 15. Essa pergunta é de uma reflexão mais geral, assim, sabe, gente? Pra gente poder pensar junto. Sinto que não sou capaz. Sou tímida e não sei por onde começar. Acha que tem gente que não presta pra nada? O que devo fazer? Cara, normalmente a gente fala, mas a gente pensa um pouco diferente em relação a isso, né? Tem muita gente aí fora, gente. Muita gente aí fora que não se sente capaz. Tá? E o quão importante é a gente poder compartilhar informação, a gente poder colocar essas pessoas para cima, né? Fazer com que essas pessoas acreditem em si. Uma coisa que é fundamental para você ter êxito em qualquer coisa é a primeira crença em você, que você é capaz de poder buscar alguma coisa, que você merece êxito naquela coisa, que seus esforços serão recompensados. E uma coisa que eu posso falar para vocês todos vocês têm características únicas, exclusivas. Todos vocês são abençoados, gigantescos. Tem característica que ninguém tem, mas tem que botar pra fora. Você tem que botar pra fora. Você só vai começar a acreditar mais em você quando você começar a colocar pra fora o que Deus te deu de bom. Você tem características incríveis, incríveis. Bota pra fora. Você pode ser um cara muito mais carismático, usa isso a teu favor, uma pessoa com fácil sorriso no rosto, que sabe se relacionar bem, muito melhor do que eu era, bota pra fora. Uma pessoa que se comunica bem, bota pra fora. Uma pessoa que sabe amparar a dor de uma outra pessoa, bota pra fora. Ou que tem habilidades manuais, bota pra fora. Você tem que começar a botar pra fora o que você é bom, e aí você vai perceber que você é bom, você vai ter feedback daquilo das pessoas que você é bom naquilo, e aquilo vai te alimentando, e você começa a perceber que isso é uma qualidade, que isso faz com que você seja diferente, que isso que você faz de bom, você pode compartilhar com outras pessoas, se sentir útil, sabe? Se sentir útil, se sentir valorizado, tanto por você, pelo teu reconhecimento e pelas outras pessoas. Então eu acho que para você, a dica que eu te dou primeiro, esteja próximo das pessoas que te colocam para cima. Isso é um ponto fundamental. Esteja próximo de pessoas que te colocam para cima, tá? Não fique próximo de pessoas que te colocam para baixo. Às vezes são essas pessoas que te seguram, tá? Fora isso, ambiente, pessoas que te colocam para cima, comece a produzir, a falar mais e a fazer mais coisas que você é bom. Para de aumentar a tua lista do que você é ruim. Começa a aumentar a tua lista do que você é bom. Faz esse exercício. Escreve lá o que você é bom, o que você é bom e o que falam que você é bom, que você nem acha tanto assim, mas o que falam. Começa a listar e começa a praticar mais isso.
perto das pessoas que te colocam para cima. Garanto que você vai melhorar, tá? E se você chegar a um ponto de precisar de ajuda, vai correr atrás de pessoas profissionais para poder te ajudar. Não aceita o fato de se achar inferior, porque você não é. E outra, nunca compare a vida online de alguém com a vida offline de outra pessoa. Nunca. A tua vida particular, a minha vida particular é cheio de defeito. É cheio de problema, é cheio de quebra-molas, é cheio de desafios. Eu tenho defeito pra caramba, então não acho que eu sou melhor do que você por causa de seguidores, por causa de resultado financeiro ou por causa das lives que você vê. Não acha isso, tá? Eu simplesmente estou colocando em prática uma ferramenta que eu conquistei ao longo do meu trabalho, do meu esforço e compartilhando bem com as pessoas, tá? Então, a tua vida particular é cheia de defeito, de erro, como todo mundo. Todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito, todo mundo vai ao banheiro, todo mundo tem problema, tá? Então, não, todo mundo tem uma coisinha no corpo que quer mudar. Então, não compara a vida online de alguém, que é sempre uma vida perfeita, com a tua vida offline. Beleza? E esteja próximo de pessoas que te coloquem para cima. Sempre, sempre, tá? Bom, fechamos. Conseguimos fechar. Em 10 minutinhos aqui eu tenho que finalizar tudo. Vamos conseguir, se Deus quiser. Deixa eu já preparar a nossa música do final aqui, que já virou um clássico. Tá preparada? Gente, amanhã a nossa live ela vai ser... Eu vou compartilhar aqui, tá? Mas amanhã a nossa live ela vai ser às 22 horas, tá? Anota, amanhã não vai ser 23, vai ser 22. Por quê? Porque amanhã tem um convidado especial, eu vou bater um papo, tá? O nome dele é Felipe Churi, ele trabalha com comunicação, ele tem um curso chamado Fluxo, ele é desenvolvedor de pessoas e palestrantes, ele foi ex-jornalista da Ana Maria Braga, então todos vocês, quando olhar o rostinho dele, vai saber quem é, tá? Vai ser através do meu Instagram, como convidado. Então é só ficar atento ao meu Instagram, 22 horas, no meu Instagram a gente já está ao vivo e o meu convidado vai ser o Felipe. A gente vai bater um papo bem legal, tá? Sobre vários assuntos, principalmente sobre comunicação, que é a área dele, né? Virtual, presencial, vamos falar do curso dele, então vai ser bem legal, vai ser uma troca bem legal. Eu conheci o Felipe no Escola de Negócios, que é outro empreendimento que eu tenho, outro negócio que eu tenho. A escola de negócio é voltado para o empreendedor que está iniciando, que está meio sem direcionamento. O que eu precisava quando eu comecei a pensar fora da medicina, eu precisava de uma escola dessa. A gente faz cursos aqui no Rio de Janeiro e ele foi um dos palestrantes do último Escola de Negócios e eu adorei a palestra dele, convidei, ele prontamente aceitou. Então amanhã a gente vai estar junto aqui, tá? Voltar a falar do livro, né? Estamos em promoção até dia 31 de março, ou seja, até depois da manhã, o e-book. Tá lá na minha biografia, só você ir lá no @Fabiano Barcelos, tá lá na minha biografia, o e-book tá R$ 9,99 e todos os direitos autorais, todas essas vendas que a gente vai fazer até o dia 31 de março, que fica esse valor, eu vou doar o dobro pro Médicos Sem Fronteiras, tá? Então assim, vai lá, ajuda, você que comprou um, compra outro para dar de presente, você que comprou... não comprou ainda, entra lá, compra, porque dia 31 eu fecho a conta, dobro o valor e vou doar para o Médicos Sem Fronteiras, que precisam muito sempre, né? E é uma instituição que eu ajudo já tem 5 anos, tá bom? E o sorteio, porque toda live tem um sorteio, tá? Então, hoje o sorteio não vai ser diferente, né? E o que é o sorteio? O sorteio é para você... Uma pessoa a cada live dessas 10, eu faço um sorteio de uma pessoa e ao todo 10 pessoas vão participar de um call comigo, onde a gente vai falar sobre coragem para vencer na vida. Vamos destrinchar o livro, vamos falar, dar dicas para as pessoas poderem sair de onde estão para ir para o próximo passo, encorajar você a dar o próximo passo e às vezes te dar dicas do que pode ser importante para você poder dar esse próximo passo e se encorajar a entrar em movimento, tá? Já sorteamos 6 pessoas. Hoje vai ser a 7ª. Ontem foi o primeiro homem a ser sorteado, né? Tinham sido 5 mulheres. Ontem o primeiro homem a ser sorteado. E hoje vamos para a 7ª pessoa. E o que você tem que fazer para participar do sorteio? O sorteio é sempre 00:30 no Instagram. Você tem que entrar na minha última foto, como sempre, e comentar. Minha última foto agora foi uma capa de livro em branco, onde eu botei História da Minha Vida. Você vai lá, você vai comentar qual seria o nome da capa do livro da história da sua vida. Que nome teria esse livro? Se você fosse escrever sobre a sua vida, qual seria o nome desse livro? Qual seria o nome dessa capa, né? Então vai lá, participa, até 00:30 vai participar do sorteio, é só entrar no feed lá e participar, tá? Vai ser um prazer te sortear, vai ser um prazer estar com você aí nesse call, tá? E amanhã
Live número 9, penúltima, com um convidado especial, Felipe Churi, 22 horas. Amanhã não vai ser 23, vai ser 22, porque é um horário que o Felipe pôde disponibilizar pra gente. Tá bom, gente? Vamos terminar a live de hoje de novo com o Thunderstruck, de novo com essa energia lá em cima, tá? E até amanhã às 22 horas. Uma excelente semana para todo mundo. Mais uma semana em casa, mas que você possa tirar o proveito e muitos aprendizados disso tudo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo, gente. Fiquem com Deus.